Olá, no ar mais um resumo do dia, programa de número 917. O tema de hoje é Abaixo a provocação imperialista à Rússia. Hoje a gente vai discutir aí, fazer uma série de debates importantes, né? O crescimento aí da população de rua, né? O corte aí de investimentos no Brasil, né? A média de mortos aí pelo coronavírus que aumentou, né? O corte de verbas aí também para as comunidades indígenas, quilombolas, né? E centro de pesquisas, e também aí tratar aí dos temas referente à candidatura do Lula, né? E, e entre outros temas aí, né? Outros debates importantes que nós vamos apresentar aqui. Bom, queria dar uma boa noite aí para os companheiros que estão nos acompanhando, né? O Otávio, vou pedir para todo mundo que entrar aí no chat, curtir, compartilhar. Sou eu, acabou de entrar. Curtir, compartilhar, se tornar membro, se inscreva no canal, né? Mande seu super chat, seu sticker, né? E ajude aí a gente a, a financiar essa imprensa independente, operária e revolucionária. Hoje aqui comigo o companheiro Paulo. Boa noite, Paulo. O Acho que o microfone áudio tá. estava mutado. Boa noite, companheiro Thiago, boa noite, companheiro Gabriel aí na produção, e boa noite, companheiros que estão assistindo mais uma vez a Causa Operária TV, o resumo do dia, né? É um prazer estar aqui de novo e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue debater e vamos ver quais são as notícias e quais são as análises aí possíveis para essas notícias aí. É isso aí, Paulo. Bom, trazer aqui a nossa primeira notícia, né? Que é aí o aumento da população, né? Que é moradora de rua na cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo aí teve um crescimento de mais de 30% da população aí que vive nas ruas, né? Vive em barracas aí em condições bastante precárias, né? O número aí saltou, né? De 24.344 pessoas para 31.884 pessoas, ou seja, um aumento aí de 7.540 pessoas. O que esse número nos diz, né? Esse aumento, né, para a gente poder traçar aí um parâmetro, é maior, né, do que toda a população de rua da cidade do Rio de Janeiro. Se a gente pegar aí por volta de 70% aí das cidades, né, dos municípios do estado de São Paulo, né, não chega, né, não chega a essa marca, né? Então, é um número muito grande de pessoas aí, né, que foram jogadas aí na rua, né, por conta do desemprego, né, de toda destruição aí que vem acontecendo no nosso país em virtude do golpe de Estado, né? É importante destacar também, né, que esse é o número de pessoas aí que vivem, né, a maioria aí pessoas, né, predominantemente negras, né? E esse número de pessoas é óbvio que ele não diz o todo, né, da realidade, né, do que a população vive vivendo, né? O número de despejos, né, no estado de São Paulo aumentou 70%, né? Então, ainda que as pessoas não que boa parte das pessoas não tenham sido jogadas na rua, né, como essas 7.000 e tantas pessoas, né, essas pessoas certamente foram morar na casa de parentes, né, foram morar em abrigos, né, para não cair aí, né, nas ruas aí não só da cidade de São Paulo, né, mas nas cidades aí de todo o estado, né? Nós defendemos aí uma política, né, contra os despejos, né, contra a cobrança de aluguel na pandemia, né, os cortes aí de água e luz, né, uma série
A gente defende aí uma série de direitos aí para a população que vem aí sofrendo, né, com essa situação de miséria, né, de desemprego e fome aí que assola o nosso país em virtude do golpe, né, em virtude aí do governo Bolsonaro, né, em virtude aí dos ataques aí, né, da intervenção imperialista no nosso país. Bom, para seguir aqui, eu vou passar para o companheiro Paulo, que vai trazer aí uma notícia bastante importante, né, um debate aí bastante importante, que é a questão, né, que é a questão aí do menor nível, né, de investimento da história, né? Mas, né, apesar de ser o menor investimento, né, o menor nível de investimento da história no nosso país, né, o governo Bolsonaro aí, né, reserva aí para os parlamentares, né, que é por meio da compra aí desses parlamentares que são aprovados aí todos os ataques, né, contra a população. São 16,5 bilhões de reais. Fala para nós, Paulo. Bom, Thiago, e companheiros, a questão é do orçamento, né? Em ano eleitoral, ela ganha digamos assim, um status mais eleitoreiro mesmo, né? Então, como você já anunciou, né? O governo anunciou aí essa semana, né? O menor nível de investimento da história, né? Para a pasta, e depois a gente vai ver quais são as pastas que foram mais afetadas, né? Então, o nível dos investimentos, o valor, né, o montante dos investimentos federais caíram para 42 bilhões de reais, né? Enquanto que, por exemplo, aqui você já tinha falado, né, as despesas com as emendas parlamentares, né, ou seja, que é no Brasil tem isso, né, os parlamentares, isso não foi inventado pelo governo Bolsonaro, preciso que se diga também, né? Mas os parlamentares, eles recebem um dinheiro do executivo para executar algumas ações, ou seja, na verdade, é uma mistura, né, dos poderes, porque é um dinheiro do executivo que vai para o parlamentar mandar aí fazer investimento, né, na sua base eleitoral, ou seja, uma espécie de dinheiro que o governo federal destina para a compra de votos, né? Vamos falar o que é verdade, né? Então, isso sempre, há muito tempo existe, né? Mas, se eu não me engano, foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Eu não tô aqui certo disso, até se os companheiros puderem no chat aí nos corrigir ou nos mandar essa informação, a gente fica agradecido aí, né? Mas isso funcionou durante os governos do PT também, ou seja, o governo distribui dinheiro aí para os parlamentares vão lá nas suas cidades, enfim, mais de umas cidades, e vão lá, né? Então, 100 mil reais para aqui, 200 mil para outra cidade, enfim, e aí fica essa compra de voto, né? E às vezes é uma forma também, como você falou, de garantir aí o apoio do parlamentar para o governo, né? E como é um ano eleitoral, essa situação ganha uma importância, né? Assume um vulto maior, uma importância maior, né, Tiago? Ou seja, é o Bolsonaro tentando comprar aí os parlamentares para, né, a sua campanha, para apoiar a sua candidatura, né? Então, o orçamento desse ano fica permeado também por essa situação de quase aí 40% do orçamento fica para o valor das emendas parlamentares, ele equivale quase a 30 e poucos, 40% do valor do orçamento total do executivo, né? Que é uma loucura, né? Ou seja, o orçamento do executivo é 42 bilhões, de todas as pastas, todos os ministérios. E das emendas parlamentares são 16,5 bilhões, né? Ou seja, é uma verdadeira loucura, né? E aqui, só para né, aprofundar um pouco mais, né? O governo corta aí verbas das áreas que ele acha que é menos interessante. Por exemplo, a questão dos indígenas, né, das demarcações, os quilombolas, pesquisa, enfim, né? Essas pastas,
essas áreas vão perdendo investimento, né? E as pastas, os ministérios que mais perderam foram o Ministério do Trabalho e da Educação, né? O Ministério do Trabalho teve um corte de 1 bilhão de reais e o Ministério da Educação de 740 milhões de reais, né? Então, lembrando que esse ano nós vamos ter aí um fundo eleitoral de 4,9 bilhões, né? Então tem, enfim, a questão eleitoral vai permear aí toda a questão, né, o debate do orçamento deste ano, né? Não que a gente seja contra o fundo eleitoral, só que ele é, digamos assim, um tanto quanto exagerado, né, Tiago, companheiros, enfim, né? A esquerda, às vezes, ela faz um debate um pouco... ela joga a população também, às vezes, no colo da extrema-direita, porque ela defende também esse sistema eleitoral, né? Esse modus operandi das eleições brasileiras que viraram aí umas eleições multimilionárias, onde o candidato de um partido realmente operário como o PCO não tem condições efetivas de competir numa candidatura, numa eleição nesse nível de custo, né? Enfim, a esquerda às vezes perde a chance de fazer esse debate com a população, porque é realmente uma coisa muito impopular você ter 5 bilhões de reais, né, para as eleições, né? É uma coisa bem impopular. Então, a esquerda precisaria apresentar uma outra saída para esse problema das eleições. Acho que a gente deve pautar que o Estado pode sim garantir aí a campanha, enfim, né, condições para a campanha, até porque senão só os partidos que têm relação com a burguesia também vão ter condições de se eleger, né? O Estado pode garantir, mas pode garantir, esses dias o companheiro Rui estava falando, né? O Estado pode garantir a gráfica, né? Pode bancar as campanhas de uma outra forma, né? Garantir, por exemplo, a produção dos programas, né, que os partidos não têm que pagar a produtora, o Estado poderia garantir isso aí de forma igualitária para todos os partidos, né? Enfim, uma série de saídas que a gente poderia pautar, né? Agora, defender esse fundo eleitoral aí nesse valor alto realmente é uma coisa muito impopular, né? Não, com certeza, né, companheiro? A, o Estado burguês, né, ele impõe uma série de restrições aí, né, onde a gente é obrigado a gastar aí muito dinheiro também com trâmites aí jurídicos e tudo mais, né, coisas aqui que poderiam aí minimizar, né? A gente vê aí o Guilherme Boulos, né, do PSOL, que gasta 100 mil com uma consultoria, né, mais 250 mil com um curso de treinamento aí para falar em TV. Então, assim, são umas coisas assim bastante, né, absurdas aí, que inclusive a esquerda faz uso disso também, né? E ajuda a desmoralizar também. Bom, eu vou só agradecer aqui o LC29 e Revolução Popular do Brasil, que mandaram aqui um sticker, né? Vou pedir para os companheiros seguirem aí o bom exemplo desses camaradas, né? Voltar aqui, agradecer aí a audiência dos companheiros aí, o Otávio Cajivara, Val Alves, sou eu, Daniel Santana, Aurélio dos Santos, é isso aí, Daniel, rumo aos 100 mil. Aurélio dos Santos, Sérgio Rodrigues, LC29, já tinha falado, né? Revolução Popular, o Cal Santos e Kaiser, e o companheiro Sérgio Rodrigues, não sei se eu já tinha falado também. Bom, vou O trazer Cal, aqui uma. o Cal é um companheiro do PT aí de São Paulo, aí, que eu mandar um abraço para ele. Ele sempre comparece nos atos do PCO, manda as fotos, enfim. O defeito dele é ser São Paulino, né? É Agora, isso aí. de resto, ele é um grande companheiro. Então, um abraço aí pro companheiro Cal Santos aí. E tem várias pessoas aqui que têm defeito, inclusive na produção aqui a gente tem um palmeirense, né? Mas ninguém é perfeito, o Rui é São Paulino, né? Então vamos lá. Bom, trazer uma notícia aqui, né, bastante alarmante aí, né, que preocupa, né? A gente teve aí nas últimas 24 horas, né, um aumento, um número aí de contaminados, né, pelo coronavírus,
de 83.340 novos casos, né? No total, a gente já tem 24 milhões, né, 127.595 casos, né? Esse número aí, né, confirma uma tendência de alta, né, nesse mês de janeiro, né? A média móvel aí de infecções, ela ficou em 150 mil, né? Mais de 150 mil, 150.401 casos aí, né? A média semanal, né? Essa média a cada 7 dias, né? Com relação às mortes, a gente teve 259 mortes, né? Elevando aí o total de vidas perdidas para 623.356 óbitos, né? A média de óbitos é 313 e ela é a mais alta desde o ano passado, né? O crescimento aí dos casos, né? Segundo a Universidade Americana Johns Hopkins, diz que aí já são, no mundo, né? Já são 353.664.208 casos, né? E de mortes aí a gente tem mais de 5 milhões de mortes no mundo inteiro, né? 50.061.789 mortes, né? Ao que se deve aí esse aumento do contágio, né? E o aumento também aí, né? Como o Bolsonaro, né, desprezou aí, né? Falou, já tinha num outro momento falado que se tratava de uma gripezinha, agora falou que a Ômicron não mata ninguém, né? A gente já tem aí o maior número desde o ano passado, ou seja, mostra que o número de infecções e mortes aí vem aumentando, né? Isso se deve também ao retorno das atividades aí, né? Da abertura de todas as atividades comerciais, né? Nós temos, a gente vem acompanhando e vem denunciando aqui, por exemplo, o aumento que teve de contaminados não só de Covid, né? Mas também do vírus influenza, né? O H3N2, né? Que já infectou aí 30%, né, da categoria de trabalhadores aí da construção civil. A gente tem mais de 60% do, dos trabalhadores, né, mais de 60% dos municípios do país, né, onde os trabalhadores da saúde também estão sendo infectados aí e tendo que ser afastados, né? E isso não é uma coisa que acontece exclusivamente nessas duas categorias, né? Isso a gente denunciou também o caso dos bancários, né? Os bancários aí tiveram um aumento no número de mortes aí, né, desligamento por morte de 200%, né? São 1.500 infectados desde do retorno das atividades, né? Mostrando aí, né, que a gente não está ainda preparado, né, para que as atividades aí, né, principalmente o retorno das aulas que está programado, né, que isso aconteça, né? Porque a população não está toda vacinada, né? Não tem nenhuma garantia que se você vacinar a população o cidadão, né, o indivíduo aí ganha imunidade, né? Então é preciso aí muitos outros investimentos, né? A gente já vem denunciando há muito tempo a falta de investimento para aumento de leitos, compra de equipamento, né? Uma campanha de verdade aí nos bairros e locais de trabalho, distribuição de máscaras, né? A vacinação aí massiva, né? Tanto nos bairros quanto nos locais de trabalho, assim como os testes, né? As testagens também, que ajudaria aí na prevenção, né? A, não permitir aí que se eleve tanto aí o número de contágios, né? Desde o começo da pandemia, nós não temos quase que política nenhuma de combate, né? O transporte continua aí com superlotação, né? Não tem nenhuma segurança para o trabalhador, né? E, enfim, né? E ainda a gente vê aí uma série de medidas aí repressivas, né, contra a população, né, querendo proibir o carnaval, mas permitindo aí os shows gospel, como participou aí o governador do Rio de Janeiro, né? A gente vê o STF aí
apoiando a demissão por justa causa daqueles que não quiseram se vacinar, né? Esses absurdos aí, né? A gente vê uma situação alarmante, né? Preocupante aí, e nada é feito, né? Então, é preciso aí que os trabalhadores ocupem as ruas mesmo, coloque aí esses golpistas para correr, coloque esses golpistas aí para fora do governo, para poder garantir as suas condições de vida, né? Não só o combate à pandemia, né? Mas a população aí que está aí morrendo de fome, né? Que está desempregada aí, né? Precisa aí ter os seus direitos garantidos. Bom, vou passar aqui para o próximo ponto, né? O companheiro Paulo vai falar para nós aí sobre o cortes aí de verba para os indígenas, para as comunidades quilombolas, né? E das pesquisas científicas também, né? Esse ponto aí é um ponto que está contemplado no debate anterior, né, Paulo? Mas fala um pouquinho para nós. Não, já comentei um pouco ali, Thiago, né, que as pastas que mais sofreram com esse corte no orçamento, corte histórico no orçamento do executivo, foram justamente aí o trabalho, a educação e algumas áreas que a gente sabe que é o Bolsonaro já também jogando para a sua base eleitoral, que é o agronegócio, né? Então, quilombolas, indígenas, essas populações que foram completamente abandonadas após o golpe de 2016, né? Elas sofreram um corte ainda maior no orçamento, né? Isso para jogar também, né? Jogar o Bolsonaro fazer um agrado aí para uma base que ele tem, uma base fiel ali no agronegócio, né? Então, acho que só para reforçar essa questão aí. Isso aí, Paulo. Bom, próximo ponto aqui, vou trazer aqui um debate importante, né, Paulo? Né, por que será que a esquerda não dá apoio para o ex-presidente Lula, né? É um debate aí que nós estamos trazendo, né? O Partido da Causa Operária, né, Paulo, decidiu abrir mão da sua candidatura em 2018, né, para apoiar o ex-presidente Lula, né? E o companheiro Rui Costa Pimenta, né, a gente passou também, não só 2018, né, mas eu, por exemplo, participei das eleições aqui em Araraquara, né, fui candidato a prefeito aqui pelo Partido da Causa Operária, né, e nossa palavra de ordem era fora Bolsonaro, Lula presidente, né, ou seja, a gente já discutia lá nas eleições de 2020, né, que não importava aí quem seria eleito, né, não que não importasse, né, que a esquerda não tivesse que defender suas posições, aí garantir a direita e a extrema-direita fora dos governos municipais. Mas a gente dizia que era preciso uma verdadeira luta, né? Não adianta participar do governo, porque a fome ia aumentar, o preço dos alimentos estava explodindo, já existia uma tendência a explodir, né? A população estava morrendo aí que nem barata, né, por conta da pandemia, a gente não tinha vacina, a gente não tinha investimento, como não tem quase nenhum investimento ainda, né? E a gente já colocava, né, a importância aí de se defender a candidatura do Lula, né, que é uma candidatura que, nesse momento, ela tem um caráter muito progressista, né, porque a burguesia finalmente rompeu com o PT, né, deu o golpe de Estado na ex-presidente Dilma, né. Então, é muito importante, né, a gente já colocava que era muito importante que a esquerda, né, se unificasse em torno da candidatura do ex-presidente Lula, né? E o presidente do nosso partido, né, o Rui, ele foi no programa 247, né, e fez um importante debate, né, junto com lideranças aí, presidentes de outros partidos de esquerda, né, se eu não estiver enganado, participou o PCdoB, participou o PSOL, e participou o PT, o PCO, acho que foram só os quatro, né, eram os quatro presidentes aí dos partidos que fizeram aquele debate, né? E ficava muito claro, né, que o único partido que colocava aí em defesa, né, de se unificar aí, né, unificar toda a esquerda em torno da candidatura do Lula era o PCO, né?
E a gente viu, né, com o desenvolvimento da situação aí, né, o PSOL, que realizou seu congresso, né, um congresso de mentira, né, porque não não tirou nenhum apoio ao Lula, né, tirou que não teria candidatura, né, agora o Glauber já aparece aí, né, falando que, independente da decisão do Congresso do partido, né, que ele é o candidato a presidente pela legenda, né? Aí a gente vê a divisão, né? O PSOL procurando é, fazer aí essa participar da federação aí com esses partidos da esquerda burguesa, né? Essa esquerda golpista, né? E finalmente aí a gente não vê nenhum apoio, né, à candidatura do Lula, né? Você só vê, a gente vê aí muitos ataques aí da esquerda, né? Como a gente viu da Isa Pena, né? Como a gente viu do Boulos aí, sempre esses oportunistas de sempre aí atacando, né? Não sei se o companheiro Paulo quer falar um pouquinho da importância da candidatura do Lula, Paulo. Eu acho que é um tema que vai ser debatido durante o ano todo, né? Mas é um tema que sempre tem muitos elementos para a gente comentar, né, Tiago? Bom, primeiro é reforçar isso, né? Por incrível que pareça, até agora só o PCO declarou apoio ao Lula, né? Declarou já que o candidato a presidente do PCO é o Lula. Né? Isso, como o Thiago já lembrou aqui, né, desde 2020, se não me engano, lá por setembro de 2020, quando houve esse debate aí que o Thiago mencionou entre os presidentes dos partidos, né? Onde lá para cá o PCO vem aumentando, né, a sua campanha pela questão do Lula presidente, e os demais partidos atuam de forma a sabotar essa candidatura, que é a única candidatura que combate realmente ao golpe, que tem esse elemento, né, esse potencial de combater o golpe, né, Thiago? E aí, assim, você citou aí alguns partidos, né? Vamos só rapidamente, né? Bom, o PSOL não é um partido, né? Ele é um conglomerado de deputados, de parlamentares, em torno dos quais orbitam aí uma base bem pequeno-burguesa, bem de classe média mesmo, né? De professores universitários, alguns estudantes universitários, enfim, assessores, etc. Né? Ou seja, é um antipartido, né? Então o pessoal ele está em uma certa crise, né, Thiago? Porque você vê assim, tem essas alas aí, né? O Glauber Braga, né, quer porque quer fortalecer o seu nome, né? Quer fortalecer dentro do partido e quer se lançar como presidente. Em compensação, o Boulos, como ele sabe que, por exemplo, uma candidatura a presidente do PSOL, num cenário onde o Lula também será presidente, é uma candidatura que não vai passar de 1% dos votos, né? Todo mundo sabe disso. Então, aí o Boulos, que já fez, né, já fez um certo nome, né, sendo candidato ali a prefeito de São Paulo e atingindo com o apoio de um setor importante da burguesia paulista, enfim, da imprensa, conseguiu ir para o segundo turno, enfim, ele de repente está avaliando de que não é vantagem ele ser candidato a presidente para fazer menos voto do que ele fez para prefeito de São Paulo, né? Então, a situação dele é essa, ele está tentando barganhar aí uma candidatura a governador de São Paulo, ele é apoiado aí, ele joga um papel importante do ponto de vista da direita, né, desgastando o PT em São Paulo. Então ele joga para sabotar o PT em São Paulo e está tentando negociar aí coisas do tipo assim do PT, que está na frente das pesquisas, o candidato agora não é o Gilmar Tato, né, mas é o Guilherme, o Fernando Haddad, né? Então ele, enfim, o Boulos está chantageando o PT ali em São Paulo, né? Então são duas alas que estão se enfrentando. Para o Boulos não é interessante, talvez, que o pessoal tivesse candidatura própria, mas que negociasse aí um apoio do partido ao Lula em troca de um apoio a ele em São Paulo. Então fica essa chantagem aí, né? O PCdoB, né, só para encerrar aqui, não se sabe o que vai fazer. Eu até comentava com o companheiro Matheus Vetter de Santa Catarina,
há já alguns meses, que eu dizia o seguinte, olha, se a candidatura do Lula, né, se mantiver, o PCdoB pode, inclusive, pular dessa terceira via e vir para a candidatura do Lula, porque eles sabem que é uma candidatura que tem um potencial eleitoral muito grande e eles vão com quem dá mais. O PCdoB é assim, eles vão com quem dá mais. Eles, em 2018, vocês vão lembrar, eles estavam negociando, eles estavam quase fechados com o Ciro Gomes, em 2018. E, como o PT manteve o Lula quase até o final, eles não acharam interessante ficar de fora e eles, enfim, acabaram negociando a vice ali e a Manuela Dávila foi vice do Haddad, mas eles quase fecharam com o Ciro Gomes em 2018. E agora eles estão aí negociando com a terceira via há muito tempo já, né? Estão namorando com a terceira via, mas eu não sei. O Lula, como é um candidato fora de série do ponto de vista da esquerda, né? Do ponto de vista eleitoral, pode ser que o PCdoB acabe rachando, acabe tendo uma crise interna se não apoiar a candidatura do Lula. Então, não sei, também estão em crise, né, Thiago? Também estão em crise. Não, com certeza, né? E você colocou um aspecto importante aqui, né? Levantou aí a questão do Guilherme Boulos, né? Que inclusive eles queriam fechar com o PDT, né? E aí entra aí, gera uma certa crise, né? Porque ficaria aí muito claro, né? A intenção aí de sabotar a candidatura do Lula, né? Finalmente, a falta de apoio é uma sabotagem, né? O PSOL, no primeiro momento, né, foi a vanguarda aí da defesa da Frente Ampla, né, com esses golpistas, né? Eu acho que PSB mudou até ele virou PSB Socialismo e Liberdade, né? Eu achei que fosse até um sinal, né, para constituir uma federação aí com o PSOL, né? A gente viu o Marcelo Freixo ir para lá, agora o David Miranda foi para o PDT, né? Também a gente vê uma crise geral aí nesses partidos, né? Que não se posicionam aí em torno da candidatura do Lula, né? E a questão do que você levantou do Boulos e do Haddad aí é muito importante, porque quando a gente viu acontecer as eleições municipais, né, da capital, né, a defesa era que o PT deveria abrir mão para a candidatura aí que tinha mais chance de vencer, que era o Boulos, né? E o inverso agora não acontece, né? Mostrando como o PSOL aí é oportunista, né? Como o Guilherme Boulos aí ele não pensa ele não pensa nos interesses populares, né? Ele está pensando só nos interesses dele, mas ao mesmo tempo isso também é estranho, né, Paulo? Porque assim, se o Lula é o candidato, né, com a maior possibilidade de vencer, era o natural é que esses partidos se organizassem para ter mais cadeiras no parlamento, né, para ter ministérios e tudo mais, né? Ou seja, a gente deveria apoiar o cara que está com a faca e o queijo na mão, né? E aí você vê justamente o contrário, né? Você vê aí o PSOL apoiando a Rede, né? Que é o partido da Marina, né? Que é o partido do Randolph Rodrigues aí, que foi dos expoentes aí da defesa aí da Lava Jato, né? Da PEC que lutou contra a PEC 37, né? Que era uma PEC muito parecida com a PEC 5, né? Então aí se aliando aos golpistas aí, né? A gente vê o PSOL aí mostrando, né? De fato, né? O que eles são, né? Bom, eu acho que é isso, né, Paulo? Só vou dar cumprimentar aqui os companheiros, né? O Cal Santos aqui mandou aí, tamo junto, né? Também aí uma saudação ao Carlos Santos, a Maria Aquino, o Paulo também está aqui no chat. A Estefânia, a companheira Estefânia, Cristiane Rocha também está aqui nos acompanhando, o Carlos 53 Marcos, né? Renatinho, né? Super Rádio Cidade. Bom, deixo aí a saudação para os companheiros que entraram, Irlan também, Irlan Iglesias, né? O Igor Santos, Rosângela Barbosa, Intervortex, né? Uma saudação aí a todos os companheiros, né? Vamos seguir aí o exemplo do LC, né? Do Revolução aí, né? Manda seu sticker, ajuda a gente, né? Compartilhe o vídeo, curta o vídeo, né? Ajude a gente aí,
A Simone acabou de entrar também, uma saudação para a companheira aí, né? Ajude a gente aí a fortalecer, né, essa imprensa independente, operária e revolucionária. Bom, vou passar aqui para o próximo ponto, né, onde o companheiro Paulo vai falar para nós aí o porquê que aconteceu aí da análise ser adiada, né, e quando que está marcado, o Paulo? Bom, até respondendo aqui, Tiago e companheiros, uma pergunta aqui da companheira Cristiane Rocha ali do chat, que ela perguntou se hoje teve análise política da semana com o Rui. Não foi hoje, companheira. Essa análise será amanhã, né, a partir das 13 horas, né? E, bom, por que isso, né? Todo mundo sabe que já é um programa tradicional, não é um programa tradicional da família brasileira, né? Mas é um programa tradicional da militância de esquerda brasileira já, as análises políticas do Rui no sábado, né? É um dos programas mais assistidos da imprensa de esquerda do país, né? Da imprensa de esquerda partidária, ele é o mais assistido, né? E ele está entre um dos programas mais assistidos no geral, né? Inclusive entre esses canais assim do YouTube que são um pouco maiores, né? Como o 247, enfim. A análise política semanal do Rui é muito assistida, né? E só que nós tivemos um problema aí, né, companheiros? No sábado houve uma queda de luz ali no bairro onde se encontra ali o Centro Cultural Benjamin Perret, né? Essa queda de luz, enfim, possibilitou a continuação do programa, né? De modo que ele teve que ser transferido e ele ocorrerá, então, esse é um breve aviso, né? Ocorrerá, companheiros e a companheira Cristiane, então fica ligada amanhã, a partir das 13 horas, na Causa Operária TV. Isso aí, né, Paulo? É muito importante os companheiros assistirem a análise, né? O companheiro Rui começou falando do Boric, né? Eu não sei se tem na pauta alguma coisa sobre o presidente. Deixa eu verificar aqui se tem alguma coisa referente ao presidente do Chile. Tem. Né? O companheiro Rui começou a falar, né? Hoje a gente vai discutir um pouquinho aí, né? Sobre o caráter direitista, né? Do presidente do Chile. Bom, eu vou dar sequência aqui e vou falar, né, sobre uma acusação, né, feita em 2016, né, pelos Estados Unidos, né, de que Cuba, né, teria uma espécie de supersônico, aí um ataque supersônico, né, que gerou uma síndrome que foi batizada de Síndrome de Havana, né, onde diplomatas, né, dos Estados Unidos, né, do Canadá, né, se encontraram e tiveram aí uma série de sintomas, né, ânsia de vômito, né, tonturas, né, e aí isso foi atribuído, né, a um ataque, seja lá qual a natureza desse ataque, né, foi considerado um ataque supersônico, né, só não explicam, né, como um país aí pobre, né, que não consegue desenvolver a sua indústria, é um país atrasado, como é que Cuba teria desenvolvido uma tecnologia, né, que causasse aí náusea, dor de cabeça, né, ânsia de vômito, tontura, né, e né, nesses diplomatas aí, né, e isso aí não foram só esses diplomatas, né, que sentiram esses sintomas, né? Foram relatados aí 1.000 casos nessa região onde eles se encontravam, né? Outras pessoas também sentiram isso. Até agora não se sabe a causa disso exatamente, né? A NBC, o The New York Times, aí todos os monopólios aí, né? Levaram muito tempo, né? Para assumir aí que nada disso tinha a ver com Cuba, né? Mostrando aí que na verdade era uma forma, né, de justificar o ódio aí contra esse país, né, que não se rende, né,
ao imperialismo, né, que não se rende aos interesses, né, do imperialismo, né, e através dessa mentira, né, buscou-se justificar, né, todas as sanções aí contra o país, né, o país a gente sabe que sofre um bloqueio criminoso, né, é impedida a entrada de remédio, deles receberem recursos financeiros, a gente até vai trazer um ponto aqui que fala sobre aliança aí né, o estreitamento dos laços aí entre Cuba e Rússia, né? Mas assim, né, o que eles buscavam, na verdade, era um apelo popular, né? Aumentar essa campanha aí contra esse país aí que é bastante oprimido, né? Que é bastante pobre, né? Que eles buscam aí esmagar o regime, né? A gente viu os ataques aí, né, contra a população, né, movimentos aí totalmente fabricados, né, contra o governo, né, para derrubar o regime, né, onde mercenários aí, né, organizam aí esses atos aí e divulgam na internet como se fosse realmente realmente o povo tivesse um descontentamento aí com o regime, né? Mas o povo também se organizou, né? Deu uma resposta, né? E é por isso que a gente fala que tem que ter uma campanha internacional, né? Em defesa aí, né? Do regime cubano, né? Em defesa aí da população cubana, né? Que sofre aí com todos esses ataques criminosos aí do maior império do mundo, né? Que é os Estados Unidos aí, né? Que impõe um bloqueio, né? Um bloqueio aí de 50 anos, né? Um bloqueio mais de 50 anos, acho que um bloqueio de 60 anos, se eu não estiver enganado. 61, né? Eu acho que é 61, foi 1900, um bloqueio criminoso, né? Companheiro Thiago teve um problema na internet aí, mas é isso que ele estava falando. Eu voltei. O bloqueio a Cuba ali, só para Pode agora o comentar, Thiago companheiro. voltou, né? O Pode bloqueio a comentar. Cuba, ele foi justamente, já fazem 60 anos, né? Foi iniciado numa conferência da OEA em Montevidéu em 1961. Então, ou seja, logo após a Revolução Cubana, né? As primeiras medidas, enfim, depois ele foi aumentando, ou seja, cada ano, né, se somam algumas leis, são aprovadas leis ali no Congresso dos Estados Unidos, né, que aumentam aí o bloqueio, aumentam as áreas, né, do bloqueio. Por exemplo, uma notícia que eu até já vou entrar aqui, Thiago, já que você comentou, que é o nosso próximo ponto, você pode também me ajudar a comentar aí, mas é a questão de que hoje, por exemplo, chegou em Havana, né, um carregamento solidário da Rússia aí, enviado a Cuba, né, principalmente com itens e equipamentos médicos, né, relacionados também à questão da pandemia, enfim, né, porque uma das questões mais cruéis desse bloqueio, Thiago, é de que ele impede, por exemplo, a entrada de equipamentos médicos, de medicamentos, enfim, né? O bloqueio ele tem uma cláusula tão absurda que é o seguinte: se você tiver mais de 10% de componentes de qualquer equipamento que seja fabricado nos Estados Unidos, essa máquina, enfim, ele não pode ser enviado para Cuba. Então, por exemplo, você tem aí diversos equipamentos médicos, né, máquinas, enfim, de exames mais diversos, que não podem ser importadas para Cuba, porque mais de 10% dos seus componentes eletrônicos são fabricados nos Estados Unidos. Ou seja, é uma medida genocida, né? E essa medida, todo mundo sabe, né? O pessoal que acompanha sabe, todo ano o bloqueio contra Cuba é repudiado na Assembleia Geral da ONU, né? Ou seja, é colocado, Cuba todo ano coloca em votação na Assembleia Geral uma moção de contrariedade, ou seja, pelo fim do bloqueio contra Cuba. E essa resolução ela é aprovada
por mais de 90% dos países sempre, há muitos anos já. Né? E, no entanto, os Estados Unidos decidem não aceitar essa deliberação da Assembleia Geral da ONU. Para a gente ver também que essa Assembleia Geral da ONU não serve para porcaria nenhuma, né? Serve só para referendar as medidas do imperialismo, né? Os Estados Unidos já atuou contra a Assembleia Geral da ONU em diversas ocasiões, né? Por exemplo, a ONU não apoiou a invasão ao Iraque, né? Lá em 2000 agora eu não vou lembrar o ano, em 2002, 2003, não lembro. A ONU não tinha apoiado, né? A ONU não apoiou algumas outras invasões aí dos Estados Unidos também. E, no entanto, eles fazem o que eles querem, né? Então, hoje chegou, né, a Rússia, que tem tido boas relações com Cuba, né? São históricas as relações de Rússia com Cuba, né, companheiros? Vocês sabem que a União Soviética foi o principal parceiro de Cuba, né? Econômico, enfim. A parceria de Cuba com a União Soviética era muito grande, né? Isso envolvia todas as áreas, né? Até estudos, enfim, pesquisa, era muito grande. Muitos professores em Cuba, muitos pesquisadores, cientistas estudaram na União Soviética, né? Então, hoje chegou, né, um carregamento aí da Rússia, né, mandando aí alguns itens, alguns não, não foi um simples carregamento, né? Na verdade, desde janeiro né, desde o início desse mês, o Moscou já enviou aí carregamento de proteção médica, né, com um peso total de 24 toneladas, ou seja, não é um simples carregamento, né? Ou seja, uma ajuda bastante importante aí para Cuba, né? Bom, é isso aí, né, companheiro? Só colocando aí, né, como tem esse aspecto importante que você colocou, né, dos equipamentos aí que tem um determinado percentual aí, né, que não pode ter de peças, né, norte-americanas e tal, né? Isso aí demonstra também o domínio, né, dos Estados Unidos, né, sobre o mundo inteiro, né, o estabelecimento aí do mercado mundial, né, a questão da interdependência das regiões, né? A gente sabe que nada é produzido num único país, né? Então, né, isso aí demonstra também uma questão teórica, né, de que o capitalismo ele só pode existir mundialmente, assim como o comunismo só poderia existir mundialmente, né? Não teria como aí, né, um país atrasado, né, que é uma ilha, né, viver o comunismo e o resto do mundo não. Né? E uma outra questão também, Paulo, só para uma observação, é que a Venezuela também é imposto, né, um bloqueio criminoso aí, né, semelhante também, rígido aí, que não permite a entrada de medicamentos, né, que não permite uma série de relações comerciais aí, né, e que é responsável, né, pela situação de miséria que a Venezuela vem enfrentando também, né, e que coloca aí, né, que busca enfraquecer o governo chavista aí do Nicolás Maduro, né. E aproveitando, né, já que a gente está falando aí das ações, né, do imperialismo, né, também vou saltar aqui para o próximo ponto, né, que é a questão aí, né, da Ucrânia. A Ucrânia aumentou aí a sua presença na linha de contato aí com Donbás, né, ou seja, ela busca aí, né, na divisa aí, né, uma maior presença aí da OTAN e no leste europeu, né, para pressionar a Rússia aí, busca desestabilizar o regime também, né, mostra aí, isso não acontece, não é um fenômeno, como se diz, né, não é um fenômeno, não é individual que se diz, não é só a questão Isolado? isolado, exatamente. Me sopraram aqui. Não é um fenômeno isolado, né? Essa situação a gente também vê em Taiwan, né? A gente vê aí a crise, né, que vive o Cazaquistão aí com a interferência norte-americana, né? E toda a América Latina aqui, né? O mundo inteiro, né? Há pouco tempo a gente viu os Estados Unidos aí se retirando, né, do Afeganistão, já não tinha força, né, nem para um país muito atrasado como o Afeganistão, eles tiveram aí força para manter, né, as suas tropas. Isso também a gente vê assim uma certa retração também
na Síria, né, em outros países aí que também que tiveram as presenças aí das tropas norte-americanas, né? E agora a gente tem essa situação aí, né? Aumenta a tensão, né, na região, né? Essa presença aí, né? Os Estados Unidos aí quer a presença da Ucrânia na OTAN, né? Para poder ir cercar, né? Cercar aí a Rússia, né? Com tropas, né? Com armas e tudo mais, né? A Rússia ela teve uma atitude aí de discutir, né, de buscar o diálogo aí para evitar uma, um problema ainda maior, né? É importante lembrar que esses países, né, não só a Rússia, mas a China, né, são países aí altamente militarizados, né, assim como os Estados Unidos, e o resultado, né, dessa manobra, né, dessa imposição política aí, né, a força que os Estados Unidos busca fazer contra a Rússia, né, pode ter aí um desdobramento assim, catastrófico, né, para o mundo, né? Isso aí é resultado, né, da ganância, né, da sanha aí imperialista, né? E a gente vê aí que nos países onde os Estados Unidos não conseguem manipular o sistema, né, aplicar os golpes de Estado, aí como a gente viu, se bem que a Ucrânia também sofreu um golpe de Estado, né? Mas assim, país onde os Estados Unidos, né, o imperialismo aí como um todo, né, todos esses países, a França, a Inglaterra, né, não consegue manipular e dar um golpe de Estado, né, eles buscam aí impor a força, né, então você vê aí uma tensão aí na região do Báltico, né, do as tropas aí da OTAN cada vez mais presentes aí, fazendo exercícios e manobras perigosas, né, no Mar Báltico, né, e é, a situação pode evoluir para uma guerra, né, a Rússia pode ter que finalmente aí invadir a Ucrânia, né, invadir não seria a palavra correta, né, ocupar a Ucrânia aí para que não seja aí cercada, né, para se proteger aí do esmagamento aí pelas forças norte-americanas, né. Não sei se o Paulo quer falar um pouco, né? Eu vejo o Paulo sempre fazendo aí os debates no Twitter sobre o tema. Quer colocar alguma coisa, Paulo? O nosso próximo ponto é sobre isso, então a gente já emenda um no outro aqui, né, Ah, Thiago? maravilha. Primeiro, eu quero sugerir aqui aos companheiros que não assistiram, o Rui fez uma análise internacional só sobre a questão da Ucrânia, né? Se não me engano, foi semana passada, mas foi sexta-feira passada, né? Então, vale a pena, tá? Tem muitas informações importantes ali, a gente não vai conseguir aprofundar o debate aqui como ele aprofundou lá, né? Mas aqui nós temos, por exemplo, uma notícia já nova, né? Uma decorrência dessa crise que o Thiago colocou, de que a OTAN já está enviando aí, né, mais navios e jatos de combate, enfim, aviões de combate, né, para a região da Ucrânia, né? Ou seja, como o Thiago estava comentando, né, companheiros, a crise na Ucrânia ela é um dos principais pontos de conflito internacional do imperialismo, né? Talvez o principal hoje, e ela tem um potencial aí de se tornar uma guerra, né, entre diversos países, né? A gente não sabe até onde isso vai chegar, mas a crise é evidente, né? Por exemplo, vários países estão mandando, né? Vou colocar para vocês aqui um pouquinho, mas vários países membros da OTAN, né, estão enviando, né? Por exemplo, a Espanha já está enviando navio de guerra, a França, né, parece que vai enviar tropas aí para o território da Bulgária, que fica ali a oeste da Ucrânia, né? A Dinamarca também enviou, parece que deslocou aí um porta-aviões e jatos F-16 para a Lituânia também, fronteira ali com a Ucrânia, ou seja,
tudo isso comandado pelos Estados Unidos. Aliás, o próprio secretário-geral da OTAN, né, disse que a coordenação dos movimentos é dos Estados Unidos. O secretário-geral da OTAN que já declarou isso, né? Ou seja, o imperialismo norte-americano tentando aí cercar a Rússia, né? Tentando se estabelecer ali na fronteira da Rússia, né? A Ucrânia, que é um país que digamos assim, representa a fronteira da Rússia ali com todo o leste europeu, né? Bom, só para complementar aqui, Thiago, antes de passar para você também, se você quiser comentar esse assunto, mas a Ucrânia, na verdade, a Ucrânia é um país que foi criado após a dissolução da União Soviética em 1991, né? Ela, como um país independente, ela surge aí, ela não existia antes. Né? A Ucrânia, na verdade, sempre fez parte da Rússia. Se a gente pegar, por exemplo, a história da Ucrânia, a primeira tentativa de estabelecimento de um império na Rússia foi em Kiev, né? Foi na região da Ucrânia. Né? Se estabeleceu ali um império, eles inclusive chegaram a invadir ali territórios de civilizações importantes da época, como os próprios vikings, né? Então eles constituíram um importante império ali a partir dos anos 800, que durou mais ou menos 400 anos, né? E não era um império ucraniano, era um império russo, tá? Era o império de Kiev, era chamado, ou seja, eles consideravam-se um império, né, muito maior do que só a intenção de fazer um império exclusivo da Ucrânia, né? E esse império durou até a invasão mongol, mais ou menos ali do Gengis Khan, ali mais ou menos no início do século XIII, tá? 1200 e pouco. Bom, de forma que a Ucrânia, boa parte da população ucraniana é russa, tá? Não existe a Ucrânia como um único país, como o pessoal está querendo justificar aí, né? Como um único país, de uma única língua, uma única cultura. Isso aí não existe. A Ucrânia são o resultado de várias populações, entre elas uma boa parte ali, a população do leste da Ucrânia ali, Donbas, a Crimeia, enfim, a população russa, que inclusive Donetsk, isso, Gabriel soprou para nós aqui, essa população aí, inclusive, é favorável à incorporação da Ucrânia à Rússia de novo, né? Então há um debate importante aí a ser colocado, né? Mas a Rússia não quer permitir, por exemplo, que a Ucrânia faça parte da OTAN, porque isso significaria, né, Tiago e companheiros, significaria colocar as tropas do OTAN justamente dentro da Rússia, dentro de um território que era da Rússia. Então, a crise começou aí, né? Os Estados Unidos decidiu incorporar a Ucrânia, né, à OTAN, e a Rússia não quer deixar. Né? Então, a crise está colocada. Como ela vai se desenrolar, a gente não sabe, né? Não sabe até que ponto a Rússia estaria disposta a invadir a Ucrânia, mas a gente sabe que a Rússia não está disposta a permitir, né, a instalação de tropas num território que antes foi seu, né? E que seria seu aí, né? Vamos combinar, porque tem uma população russa muito grande dentro da Ucrânia. Então, a situação é essa. E também os Estados Unidos não querem dar um passo atrás, né? O companheiro Rui estava comentando. Os Estados Unidos não querem dar um passo atrás, justamente porque eles já sofreram uma grande derrota no Afeganistão e não querem dar um passo atrás agora aí com essa questão da Ucrânia, né? Então, a crise está estabelecida, os governos recentemente estabeleceram, o Thiago falou, estabeleceram aí uma mesa de negociação, mas a conversa não durou menos do que o nosso programa aqui, né? Durou 1 hora e eles saíram dizendo que não avançaram em nada. Então o negócio está, a situação está complicada, está periclitante, esse é o termo. Não, é isso, companheiro, né? A gente está aí à beira de um conflito aí de proporções assim que a gente acho que não viu ainda, né, na história, né? Porque como eu disse no começo, né, essas potências elas estão extremamente militarizadas, né? Seria uma catástrofe para a região ali toda, né, da Euroásia ali, né? Seria
É uma situação muito complicada aí para todos esses países aí. Né, e para o resto do mundo também, né? Que seria evidentemente afetado a economia de todos os países Ah, aqui. A sem gente dúvida. A Europa tem muito a perder aí, quer dizer, tem muito a perder. Não sei, teria que medir isso aí, né? Porque a Rússia, ela é uma grande fornecedora do gás, né? De gás. Então, a grande parte da Europa ali, 100%, tem países que 100% do gás vem da Rússia, vem da Rússia. né? E esse gás passa pela Ucrânia, né? Ele Uhum. vai para a Europa principalmente através do território da Ucrânia. Então, é uma situação que vai afetar aí, como tu falou, Thiago, vai afetar, né, muito essa região, muito a Europa, né? Os Estados Unidos, como sempre, eles não fazem nenhuma guerra ocorre no território dos Estados Unidos, né? E muitas vezes eles fazem a guerra por procuração, que me parece que seja o caso também da Ucrânia, né, Thiago? Eles não estão mandando tropas americanas. A princípio, até agora, não foram mandadas tropas americanas para a Ucrânia. O que eles estão mandando é tropas de outros países da OTAN, né? A Ou seja, Polônia coloca outros povos ainda para morrer, né? manda outros povos para morrer no lugar, porque é complicado também. O Biden vive uma crise muito grande, né? Eu não sei se ele está disposto a mandar tropas para uma guerra contra a Rússia, que também não é um inimigo que deva ser subestimado, né? Então, assim, o Biden, ele também, ele tá, a situação está muito difícil para ele, né? Ele tá com a popularidade dele está muito baixa, e ele corre o risco de Trump aí, que não colocou, o Trump havia colocado panos quentes na situação da Ucrânia, né, durante seu governo, ele corre o risco do Trump se elevar a popularidade novamente, enfim, né, no movimento anti-guerra dentro do território norte-americano. A situação está muito complexa aí, né, difícil a gente saber o que vai acontecer. Não, e você colocou também outra importante, né? Que a gente fez esse debate durante as eleições, né, nos Estados Unidos, que era a respeito de ter, né, é um momento oportuno para ter uma verdadeira esquerda, né, nos Estados Unidos, aí, né, um partido dos trabalhadores, né, a gente nunca foi adepto aí de defender o mal menor, né, então era o momento de ter uma verdadeira esquerda aí nos Estados Unidos, né, que pudesse dar a direção aí do movimento, né, que se levantou aí muitas vezes, principalmente o movimento de negros aí, né, que é uma população muito oprimida aí, né, dentro dos Estados Unidos, né, e essa questão se apresenta, né, um momento que por aí tem suas contradições, né, suas adversidades, mas um momento oportuno também, né, para a construção aí de um partido verdadeiramente aí dos trabalhadores nos Estados Unidos, né? E já aproveitando, né, desse debate aqui que a gente abriu, né, falar também aí sobre o Boric, né? Gabriel Boric aí, né, que é o bolo chileno, né? E que uma esquerda aí, né, que busca dar tranquilidade para o mercado, né? Mas quem seria o mercado se não a burguesia, né? Então aí a gente tem, né, esse presidente aí que, né, o Globo, né, ele fez questão aí de destacar que o Boric, né, ele foi eleito através de uma frente ampla, né? Uma uma frente ampla aí com partidos direitistas, né, com gente aí da pior estirpe, né, e para acalmar o mercado, né, para trazer tranquilidade, né, o Globo também destacou que caiu, acho que foi a maior queda do dólar em 2 meses, né, nos últimos 2 meses, né, assim, é até estranho falar, nos últimos 2 meses a maior queda do dólar, né, foi ontem, caramba. Então, busca valorizar aí, né? Você percebe assim que assim como o Boulos é o queridinho da imprensa burguesa, né? O Boric também é, né? A esquerda aí que a imprensa burguesa gosta, né? E o que é importante falar desse cidadão, né? Ele colocou, né, no Ministério das Finanças o, um, ele colocou
o presidente, né, o presidente do Banco Central, né, que ele é o Mário Marcel. O Mário Marcel, ele é membro do Conselho do Banco Central desde 2015 e se tornou presidente, né? E o Sebastião Pinheira, que é justamente, né, o presidente, né, que o povo se insurgiu contra, pediu fora Pinheira, né, por conta das condições econômicas, da destruição aí, né, dos direitos, né, dos empregos, da previdência e tudo mais, né? O Sebastião Pinheira, ele indicou aí o Mário Marcel aí para continuar como presidente do Banco Central. E o novo presidente eleito, né, da nova esquerda, né, da esquerda imperialista, né, a esquerda aí que gosta de acenar para o Biden, né, pro, pro articulador de golpes aí durante o governo Obama, né, que também foi um governo identitário, né, que jogou bomba, bateu recorde de bombardeios aí no Oriente Médio e no mundo, né? Então ele deixou esse cidadão aí, que é um representante da burguesia, né? Manteve ele no governo. E o que isso aí demonstra? Demonstra que não vai mudar absolutamente nada, né? A destruição neoliberal no Chile, ela vai continuar aí por um prazo que a gente nem sabe qual, né? Ou seja, depois de uma série de mobilizações poderosíssimas, né, que aconteceram no Chile, né? A falta de um partido aí que tivesse que realmente levasse a luta a cabo, né? A gente já denunciava que seria um movimento aí que ia se frustrar, né, devido à falta de direcionamento político, né? Terminou na mão do Boric aí. Mas cabe destacar também um outro aspecto assim bastante que chama bastante atenção, né? Vou pegar aqui um Twitter do Juliano Medeiros. Juliano Medeiros colocou no Twitter assim: Gabriel Boric acaba de anunciar seu ministério no Chile. Uma médica sanitarista no Ministério do Interior e Segurança Pública. Uma socialista no Ministério da Defesa. Uma comunista na Secretaria-Geral do Governo. Um socialista no Ministério da Economia. Nenhum neoliberal. Acho que ele não conhece o Mário Marcel, o Paulo. E uma coisa também para se destacar é que o Mário Marcel foi indicado justamente por quem? Pelo Partido Socialista do Chile, o PS. Né? Mostrando aí que de socialista esse partido não tem absolutamente nada. Né? É um partido aí bastante direitista. E aí você vê essas lideranças da esquerda pequeno-burguesa, né, aqui no Brasil, né? Essa esquerda que flerta aí que busca aí, né, se fomenta aí da demagogia identitária. Ou seja, o cidadão foi lá, de 24 ministros, ele colocou 14 mulheres, né? Então o problema estaria resolvido, porque agora nós temos mulheres, né? Se é a mesma coisa aqui no Brasil, a gente fala, não, colocar o Joaquim Barbosa, né? A parada estaria resolvida. E isso aí também faz a gente lembrar, Paulo, do frenesi da esquerda em relação à eleição do Biden, quando apareceu a Kamala Harris, né, que ninguém sabia do histórico dela, ela era uma senadora, né, uma ex-procuradora-geral aí, que justamente militava pelo aumento da repressão, né, pelo endurecimento aí do sistema prisional, ou seja, né, uma capitã do mato. E aí eu também vi uma coisa bastante escatológica, que foi a comemoração da indicação do Lloyd Austin, que é um secretário de defesa, né? E ele é negro, né? Então, assim, o cara que foi responsável por comandar as guerras no Oriente Médio, né? Então a gente vê esse tipo de coisa, né? Para que serve, né, a política identitária, né, Paulo? Para que serve? Não, o Juliano Medeiros, ele é no máximo um presidente de centro acadêmico. Ele é a política para ele é uma questão de torcida, né? Então ele faz essa demagogia, né? Viva. Bom, ele não conhece nem o Mário Marcel, né? Que foi, como você falou aí, presidente do
Banco Central já na era Pinheira, né? Ou seja, vai se manter. Ou seja, aí você já garante que a política econômica central do governo vai continuar a mesma, né? Ou seja, o neoliberalismo sem tirar nem pôr, né? E o neoliberalismo chileno... Seria a continuação do Guedes sem o Bolsonaro? É que no caso do Chile é uma coisa esquisita, porque o próprio Partido Socialista, ele é muito direitoso, né? Isso desde a época do Allende já, não é de agora isso, né? A gente vê, por exemplo, que o governo da Michelle Bachelet. Bachelet, né, foi muito direitoso. Mas foi muito direitoso mesmo, né? Foi um governo de direita, não teve nada a ver com a esquerda. E a esquerda, essa esquerda identitária, nossa, quando ela ganhou, eu lembro, né? Parecia que tinha ocorrido a revolução, parecia que a mulher era Rosa Luxemburgo, né? E aí é um governo muito direitoso e o Partido Socialista, ele é isso, né? Ele é o partido que jogou panos quentes aí no final do governo Pinochet, no final da ditadura Pinochet, né? Que compôs aí aquele governo de concertação, né? Chamado da concertação, e que articulou aí, junto com boa parte da esquerda, a derrota do que tu estava comentando ali, Thiago, das mobilizações do ano passado no Chile, que eram mobilizações que deveriam ter derrubado, que poderiam ter derrubado o Pinheira, né? Não fosse aí a esquerda ter feito esse acordo para finalizar, é até ultrajante, né? A esquerda fez esse acordo para finalizar as mobilizações, ou seja, para cessar as mobilizações, fazer uma constituinte de mentira e agora eleger um candidato de mentira, né? De mentira da esquerda, para aliviar a tensão, né? Ou seja, acabar com qualquer chance de ter uma transformação real no Chile. Vai ter um governo aí com esse verniz identitário, né? Ou seja, esse monte de ministros aí, ministras, enfim, mulheres, etc, etc, né? E, no entanto, vai continuar a mesma política econômica, né? Não vai ter... Claro que ele vai ter que fazer alguma coisa, né, Tiago? Eu acho que ele deve anunciar alguma medida aí de faz de conta para Assim como fez o justificar... Biden, né? Assim como fez o Biden, Aí criar aí alguma medida assim bem identitária, e, enfim. Mas a situação vai continuar a mesma no Chile, né? Não, o pessoal não deve esperar aí nenhuma grande mudança, né? O Boric não é um candidato da operário, ele não tem o respaldo, ele não foi eleito com esse peso aí de ser um candidato representante real da esquerda ou dos operários chilenos, então ele não vai ter nem essa preocupação, né? Uhum. Não é, por exemplo, não existe no Chile o PT, que é o partido que, com todos os problemas que tem, enfim, com todo o conservadorismo dos últimos anos, mas é um partido operário que tem na sua base os sindicatos. Né? E tem uma diferença grande, né, E que Paulo? tem o Lula, que é um operário, Não, que é mas o grande líder do PT. O Lula ele se posiciona, né? Ele deu uma entrevista recentemente, né? Que ele se posicionou contra os Estados Unidos, né? Falou que aqui, Exatamente. né? Diferente do Boric que acena pro Biden, né? Tal, o Lula falou aqui não nós vamos ser cachorrinho de ninguém, né? Então tem esse. Não, o Boric, eu não sei se tu viu aí, Thiago, eu vi no Twitter hoje. Alguém do PCO aí, algum companheiro do PCO publicou ali que ele deu uma declaração o seguinte: gosto muito do Lula, mas me inspiro no FHC. Pelo amor de Deus. Ele deu essa entrevista, ele falou isso numa entrevista. É que Eu gosto... ele não viveu no país do apagão, né? Dos 50 milhões de indigentes, dos 15 milhões de desempregados. Ele não viu esse Brasil, ele não viu. Não, ele não conhece, né? Ele é isso. É essa esquerda aí que... Felizmente no Brasil a gente tem o Lula, que impede essa manobra de transformar o Boric brasileiro seria o Boulos, né? Mas o Boulos ele tem um obstáculo que o Boric não tem. Primeiro, ele tem um partido operário, que é o PT, né? Que é difícil você fazer uma manobra dessas aí, a menos que você tivesse um Boric dentro do PT. Não é que não tenha também, né? Tem Mas, bastante, né?
Mas é mais difícil, porque dentro do PT tem o Lula. E para você tirar o Lula da jogada, precisa fazer uma manobra aí de digna de um grande truque, né? De um Houdini, assim, uma manobra muito grande. Eu esqueci de comentar aqui também, ô Paulo, que tem mais um ministro aí que certamente o Juliano Medeiros não viu, né? Que é a Antônia Urrejola Nogueira, né? Que ela vai para o Ministério das Relações Exteriores, né? Ela era ligada ao EA, né? A Organização dos Estados Americanos, né? E ela sempre aí, né, é uma inimiga, né, da Nicarágua, né, de Cuba, né, da Venezuela, né, talvez ele não tenha visto, né, essa que é a diferença, né, o Lula, por exemplo, se posicionou contra, né, os ataques à Nicarágua, né, em defesa do governo, né, do Daniel Ortega, né, enquanto isso a gente vê essa esquerda, né, inclusive o Boric, ele falou contra a Venezuela, né? Falou contra esses países de governos nacionalistas, né, na América Latina, né? O que demonstra aí uma diferença abissal entre esses dois campos políticos, né? E a Bachelet, enquanto esteve à frente da OEA, ela também, ela atuou contra o governo Maduro, né? Ela atuou contra o governo Maduro. Então é isso. Essa esquerda chilena aí, na verdade, é uma esquerda muito imperialista. É um PSOL, é um PSOL já com tradição, né? É como se o PSOL fosse um partido tradicional, assim, maior, e aí com essas posições que eles têm aí pró-imperialistas, né? Bom, O Tiago, vi uma dúvida aqui do companheiro Almec FA aqui no ah, chat. Como filiar-se ao PCO? Então, se você quiser responder aí também aí. pode entrar em contato com o PCO através da própria página do PCO ou no Twitter, nas redes sociais, né? Passa o contato, a gente retorna aí, né? A gente retorna para os companheiros aí e indica aí, né? Onde encontrar um militante mais próximo aí para começar as atividades aí na cidade onde os companheiros se encontram. Nós estamos chegando ao final aqui. Eu vou mandar só uma saudação aqui pro Denis Navarro, né, para a companheira Adonise Meirelles, né, que mandou um super sticker, né? A gente sempre pede aí, companheiros, façam como a companheira, né? Um ótimo exemplo aí, né? Manda seu super sticker, seu super chat, se inscreva, torne-se membro, compartilha, curta aí, ajude a gente aí no financiamento, né? Desse canal aqui que é uma imprensa dos trabalhadores, né? Que em prol aí dos interesses dos trabalhadores. Então, vou mandar aqui uma saudação também para o Nilson Rodrigues Júnior, Jader Barroso Neto, Cristiane Rocha já tinha mandado a saudação. Eu acho que o Carlos também já tinha mandado. Não sei se tem alguém que eu esqueci aqui. O Eduardo Toledo também aí entrou. Carlos Santos já tinha cumprimentado. Ronaldo Ferreira também. O Felipe Rosendo aí, né? O companheiro aí das redes sociais aí que a gente não se encontrou pessoalmente ainda, mas a gente faz importantes debates aí nas redes sociais. Tem o Luiz aqui, o Luiz Pergossa aqui, também está no chat, que é companheiro aqui do PCO de Caxias. Aí, Tá então também um com a abraço gente. aí para a companheira. Andréas Lauda. E acho que F. Samp. Eduardo Toledo já foi. Andréas já foi. Bom, eu acho que a gente cumprimentou todo mundo, né? Bom, só antes de terminar aqui, o Almec FA também está aqui acompanhando a gente. O Alex Lima. Pão com Ovo também está aqui, mandou seu super sticker. Faça como companheiro. Não sei se eu esqueci de alguém, né? Mando saudações aí para todo mundo.
E para a gente fechar aqui a nossa transmissão de hoje, Paulo, vou chamar aqui um vídeo, né, dos companheiros aí que estão chamando, né, do coletivo que eu também faço parte, né, o coletivo de negros do PCO, que é o João Cândido, né, e a gente vai realizar uma conferência, né, assim como a gente fez na conferência sindical, né, onde a gente aprovou o programa aí construído junto com os companheiros do Bloco Vermelho, né, na plenária nacional, né, que aconteceu no ano passado, né? A gente aprovou o programa, né, incrementou algumas reivindicações aí das categorias, né? Reuniu bancários, reuniu trabalhadores dos Correios, servidores, professores, né? Todas as categorias aí, né? E publicaram já um documento, né? Buscaram aí, né? Traçar a organização da luta para esse período, né? Que nós estamos entrando, né? E o coletivo de negros, né? Também vai realizar sua conferência, assim como também o coletivo da Aliança Juventude Revolucionária, né? Então, os coletivos e também o coletivo Rosa Luxemburgo, né? Coletivo de mulheres, né? Então, todos esses coletivos, o Gari também, né? A produção soprou aqui o Gabriel, né? O Gari vai realizar também, né? O coletivo de artistas, né? Do PCO, né? Vai realizar também sua conferência. Então, todos os coletivos aí vão organizar a luta, né? Para o próximo período, né? E aprovar os seus programas aí de luta, né? Então, vou chamar o vídeo do companheiro Juliano e passo para o Paulo aí também fazer sua saudação, se despedir. Bom, companheiros, só cumprimentar todo mundo que participou do chat e todo mundo que acompanhou nosso programa também. Agradecer aí, né, a audiência e se inscrevam no canal quem não é inscrito. E é isso, né, Thiago? Valeu, um grande abraço para ti, para o Gabriel Ô e Paulo, você segunda. viu, Fala. você viu que eu errei hoje, eu coloquei análise sindical, era resumo do dia, né? Ah, resumo do dia, isso aí, é verdade. É o resumo do dia. Eu e o Thiago formamos a dupla na segunda, que é a folga do Toninho, né? Uma grata função aí, substituir o nosso companheiro Antônio Carlos. Né? É isso aí, Paulo. Então, na próxima semana a gente tá junto de novo aí, né? Deixa um abraço para você. Na próxima segunda tem mais. Gabriel também deixa um abraço aí. E a todos os companheiros que assistiram a gente aí que vão nos assistir ainda, né, Paulo? Beleza? Um abraço a todos. Olá, boa tarde, companheiros aqui da Causa Operária TV. Me chamo Juliano Lopes, coordenador do Coletivo de Negros João Cândido. Eu estou aqui para falar para vocês que em março deste ano nós realizaremos a Conferência de Negros do Partido da Causa Operária, a conferência do Coletivo João Cândido, né? A gente discutiu, fez uma boa reunião neste último sábado, e a gente acha que é um momento importante para chamar essa conferência, é um momento fundamental na luta contra o golpe de Estado, contra a direita golpista, e o marco até é fundamental na própria luta do movimento negro de conjunto, por um aspecto fundamental, que é a política do identitarismo, né? Política identitária, que tem servido aí como um torniquete para estrangular a mobilização dos negros de conjunto. A conferência, a ideia dela, né, o objetivo é justamente apresentar uma proposta, um programa de luta para a população negra no próximo período, mas organizar desde já, imediatamente, né, os negros em torno das suas reivindicações mais elementares, as suas reivindicações fundamentais. Nós temos os problemas não resolvidos, na verdade, aprofundados com o golpe de 2016, como é a questão da fome, a questão da habitação. Nem vamos falar aqui da questão da repressão policial. Nós temos, neste exato momento, uma ocupação militar sendo realizada no Rio de Janeiro, nas comunidades pobres, favelas e periferias
da cidade. É uma ocupação totalmente arbitrária e precisaríamos, por exemplo, chamar desde já a população a se organizar pela expulsão dos militares das comunidades ocupadas pelas forças repressivas. São vários os problemas, várias as reivindicações, e é diante desse problema que a gente precisa, né, de uma necessidade, termos aí uma conferência de negros, uma conferência que busca agrupar em torno de si os elementos combatentes, os ativistas, aqueles que estão mais dispostos em fazer alguma coisa contra o atual regime burguês, racista, e não só as pessoas e ativistas, mas organizações também. Nós tivemos a participação do companheiro André Constantini na última reunião, companheiro do Partido dos Trabalhadores, e falou que dentro do PT existe muita gente interessada em organizar os comitês de luta pelos direitos dos negros e agora também os próprios comitês na defesa da presidência, da eleição, né, de Lula para a presidência da República, o que tem muito a ver com relação à luta do negro e do povo explorado brasileiro de conjunto. É preciso que tenhamos em mente que a política identitária, essa mesma denunciada aqui na causa operária, a política que visa introduzir um verdadeiro salve-se quem puder por cargos, né, na imprensa capitalista. Os defensores dessa política acham que basta você ter um negro no Big Brother Brasil e o problema estará resolvido, basta termos negro no parlamento que o problema estará resolvido, nos ministérios, nas empresas, enfim. A política identitária é uma política de alpinismo social para um pequenino setor da classe média negra e tão somente. Então, em razão dessa discussão, que foi imposta, né, de fora para dentro, quer dizer, é uma política deliberada pelo imperialismo para sufocar o movimento negro, o movimento de mulheres também, de conjuntos, é preciso discutirmos e tirarmos da conferência uma série de reivindicações que coloquem o povo em marcha, ou seja, que atuem, que faça, né, a população se manifestar, se mobilizar em torno dos seus direitos, em torno daquelas questões que afetam o povo desde o começo, inclusive, da própria pandemia, que se alastra entre a população pobre e negra, né? Já temos aí mais de 600 mil pessoas mortas e sabe-se já neste momento que a maioria desse pessoal é uma maioria pobre, né? Como sempre acontece nesse tipo de desastre, entre aspas, no quesito da saúde. Então, a conferência ela tem esse propósito, quer dizer, juntar pessoas que querem fazer alguma coisa. Obviamente, haverá um momento de discussão política, um momento de debate a respeito dos acontecimentos, mas é preciso, a partir dela, organizar a luta do negro nacionalmente, por que não? Em torno dos seus direitos, nós temos companheiros nos mais variados estados, nas mais variadas cidades, e é por isso mesmo que nós devemos organizar essa conferência, não esperar que mais problemas atinjam aí a população negra, não esperar que os índices sociais piorem ainda mais com relação ao povo negro. É preciso lutar desde já para que isso não aconteça, para que a gente consiga reverter na prática, na vida real, através da mobilização do povo, os efeitos do golpe de Estado, enfim, lutar aí pela própria candidatura de Lula, né, única personalidade política brasileira no momento capaz de, né, ressoar aí, de levar consigo as reivindicações do povo trabalhador, único representante da esquerda capaz de aglutinar em torno de si o povo pobre trabalhador e capaz de, né, responder às demandas do povo que sofre. Nós precisamos ter isso em mente, bem como as outras questões que precisariam ser resolvidas de imediato, como é a própria questão da repressão policial. Então, a conferência surge nesse marco importante, nesse começo de ano, na qual as organizações de esquerda pretendem paralisar totalmente o movimento. Nós achamos o contrário, assim como o povo acha o contrário, que é preciso organizar a população em torno dos seus direitos, senão a coisa vai piorar ainda mais. Bom, nós vamos passar maiores detalhes através da nossa imprensa sobre a data, local e horário da conferência, mas se preparem, será em março, a Conferência de Negros do Coletivo João Cândido, do PCO, que
Claro, contará com outras organizações, outros ativistas, enfim, contará com todos aqueles interessados na luta real do dia a dia do povo negro brasileiro. Eu fico por aqui, deixo um grande abraço, uma ótima segunda-feira para os companheiros aqui da CELTV. Peço para que vocês façam a sua inscrição, se tornem membros aqui do canal, ajudem a manter e a financiar uma imprensa verdadeiramente independente e verdadeiramente revolucionária. Eu deixo aqui um abraço, fiquem conosco, uma ótima semana para todos. Nos vemos na quinta-feira no Tição, programa de Preto, às 19 horas. Grande abraço, até mais, até breve.